Inúmeros filósofos, autores, poetas, dramaturgos, psicólogos, psicanalistas tentaram no decorrer da história da humanidade dar um significado para o eu, aquilo que era chamado de eu, posteriormente foi chamado de ego, e atualmente a gente tem concepções sobre o eu, né? Se a gente olhar a visão de cada autor, cada um está certo em um determinado ponto de vista. Eu quero aqui trazer uma reflexão comparando uma árvore com o eu, com a substância do ser humano. Então seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 9 de fevereiro de 2023. Bom, uma árvore, por exemplo, ela vai ter sua semente, né? A gente vê ela grande com suas raízes, com seu tronco, sua copa, bonita, né? Mas a gente sabe que ela já foi uma semente. Nós, seres humanos, também já tivemos nossa semente. Se a gente analisar profundamente, nossa semente ela provém primeiramente do espiritual, do reino espiritual. Mas a gente pode entender também como a gente possuindo uma semente no material, né? Que é no momento da concepção do homem e da mulher em que a gente é formado, né? Nossa semente material é formada. Então o ser humano provém também de uma semente. A árvore ela vai ter sua raiz muito bem formada, né? Muito bem assolada no chão. Vai ter seu tronco e sua copa. Então ela vai longe no decorrer dos anos. O ser humano também possui uma raiz. Analisando a raiz primeiramente material, né? A gente tem nossos pais, nossas vertentes sanguíneas, a gente tem nossa linhagem, né? Então, a nossa infância também, o que a gente vai vivendo, vai formando a nossa base, né? Então, basicamente, é nosso pé no chão. E isso é como se fosse uma semente que posteriormente vai criando sua raiz, né? E mais tarde a gente vai se erguendo na vida, né? Como se fosse com um tronco e uma copa. Então, se a gente tenta pular uma dessas etapas na vida, né? Se a gente tenta começar pela copa, começar de cima, não dá certo, a vida não dá certo. A gente precisa de uma estrutura firme embaixo, de uma raiz sólida no chão, e isso em qualquer coisa que a gente vá fazer na vida. E aí a gente precisa ir se erguendo, se estruturando na vida com bases firmes, né? Uma boa árvore não é aquela que é derrubada no primeiro vento. Uma boa árvore é aquela que tem suas raízes primeiramente bem firmadas e posteriormente ela se desenvolve. O bambu, por exemplo, ele fica 2 anos primeiramente só embaixo da terra, eu acredito que seja alguma coisa assim, né? Somente formando suas raízes e depois ele se desenvolve enquanto árvore. O ser humano também é mais ou menos assim, é semelhante a isso, né? E aí o ser humano também vai longe na vida, né? O ser humano pode ir muito longe no decorrer da sua vida, pode passar por diversos lugares, pode ter muitos conhecimentos, pode conhecer novas pessoas, novas experiências de vida. Agora, a gente tem o costume, por exemplo, de nos enxergarmos como sendo um, e o que está fora, uma árvore, 2 árvores, 3 árvores, 4 árvores. E assim cada coisa a gente vai dando uma quantificação nas coisas, né? Como a gente sendo 1, o outro sendo 2, o outro sendo 3, e assim vai, né? Ou então separando o nosso corpo da nossa mente, do nosso espírito, como se fosse separando as coisas e fracionando elas como se fossem coisas separadas. Uma árvore, por exemplo, ela tem sua semente, sua raiz, seu tronco e sua copa. Isso forma uma árvore. O ser humano, acredito eu, que seja semelhante. Tudo aquilo que ele vai vivendo, vai sendo, no decorrer da vida, uma coisa apenas. A gente costuma ver as coisas separadas, mas numa questão de vibração, numa questão vibratória, as coisas elas não têm exatamente uma quantidade, elas são como são. Então, essa coisa às vezes da gente ver as coisas separadas a nós,
é uma percepção de realidade, né? Mas há uma outra percepção também que nos faz se sentir conectado com as coisas. Então as coisas não são exatamente separadas, mas é como se as coisas se unissem, né? Se tornassem uníssonas. E então o sentimento que a gente tem, então o lugar que a gente está, então as percepções internas que a gente tem, são como se fosse uma. E aí, numa escala de tempo durante a vida, né, o ser humano nasce, vai se desenvolvendo por toda a vida terrena. Todo o tempo que o ser humano vive é como se fosse uma coisa, nesse sentido, entende? É muito difícil explicar e ter uma percepção exata sobre isso, mas o ser humano é um. Ele é uma entidade, ele é uma substância, ele é um ser humano. E aí as coisas em volta dele têm sim uma quantidade, né? Uma árvore é uma árvore, um outro ser humano é outro ser humano. Mas o ser em si é um e está em uma vibração em determinado momento, em determinado lugar. Ele é um. E aí isso seria o ser humano na matéria, né? Mas há o ser humano ainda além da matéria, o espírito humano, né? Então, se a gente olhar uma árvore, ela vai ter a semente dela, vai ter o tronco, vai ter a copa. E a gente analisando a nossa vida terrena também é assim, a gente vem de uma semente, vai construindo nossas raízes, nosso tronco, nossa copa, vai se aflorando na vida, né? E vai sendo nós, seres humanos. Mas além da vida terrena também há outras concepções de ser humano. Por exemplo, o ser humano continua sendo aquela substância única, aquele eu primordial, né? E a experiência terrena agrega para ele, a experiência terrena faz parte dele. Uma reflexão sobre o ego, comparando ele com uma árvore. A gente é semelhante a uma árvore, sendo um na criação, uma substância, um ser e todas as experiências nos agregando no decorrer da vida. Espero ter complementado de alguma forma com essa reflexão. A gente se vê no próximo vídeo. Agradeço de coração a quem assistiu até o final aqui. A gente se vê lá e até lá. Valeu!